Olá, vamos utilizar o Atlas Geográfico para trabalhar o assunto IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Lembrando que esse índice calcula o nível de desenvolvimento das nações do globo. A primeira coisa que a gente faz é habilitar aqui as coordenadas geográficas. Então, as coordenadas geográficas são linhas imaginárias que permitem a localização em qualquer parte da superfície terrestre. Além disso, as linhas imaginárias vão facilitar para a gente a localização hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental e hemisfério ocidental, além das próprias linhas imaginárias, as principais linhas imaginárias do planeta, ok? Então, se a gente vai trabalhar com IDH, a primeira coisa que a gente faz aqui é habilitar a camada político. Então, na camada político, a gente vai ter o quê? Além das linhas que dividem os países, a gente vai ter também algumas informações básicas, no caso aqui, o nome do país e sua respectiva capital. Em indicadores, a gente vai buscar por IDH. Então, nós escolhemos IDH, a gente pode ter a opção aqui de escolher faixas de IDH, mas a gente vai trabalhar com o mapa completo e vamos escolher uma cor, aqui no caso, um tom de vermelho. E adicionar. Então, vejam, com a legenda a gente já consegue perceber aqui as faixas do IDH. Então, alguns países que não têm o IDH disponível, os países considerados de baixo IDH, que vão de 0 até 0,499, a gente pode perceber que a maior parte deles ficam aqui no continente africano. Então, são países que apresentam problemas seríssimos econômicos e sociais e, consequentemente, um IDH bastante baixo. Países com médio IDH, que vai de 0,500 a 0,799, quer dizer, são países que eles apresentam indicadores relativamente bons, junto com indicadores muito ruins, fazendo com que esses países apresentem IDHs médios. E os países com IDH considerado alto, que são acima de 0,800. Então nós temos, por exemplo, países aqui da América do Norte, vários países da Europa Ocidental, Japão, Austrália e o próprio Brasil. O Brasil, ele apresenta problemas socioeconômicos, nós sabemos disso. Mas mesmo assim, o crescimento econômico e a melhor distribuição de renda dos últimos anos fez com que o Brasil alcançasse o padrão de país com alto desenvolvimento humano, apesar de que nós sabemos que nós temos vários problemas ainda, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, além de ter esses indicadores, a gente pode vir aqui em tabela e fazer alguns filtros, né? Então, dentro desses filtros, por exemplo, a gente pode escolher aqui por continente. Vamos pegar a África aqui. Se nós pegarmos o continente africano, a gente pode colocar aqui em ordem dos menores IDHs para os maiores IDHs. Aqui a gente já consegue ter uma base de perceber a quantidade de países que estão abaixo de 0,400 ou de 0,500, ou seja, países com baixo IDH, correto? A gente pode inclusive gerar um gráfico aqui só para fazer um comparativo, um gráfico de barras, selecionando aqui, vamos selecionar aqui alguns países aleatoriamente, até 5 países, de 2 a 5 linhas, e de 1 a 2 colunas. No caso, a gente tem apenas uma coluna, a gente vai selecionar e vai concluir. Vejam, a gente consegue perceber visualmente o nível de desenvolvimento desses países. O Níger, com IDH bastante baixo, né, entre 0,300 e 0,400, Costa do Marfim, até chegar aqui na Guiné Equatorial, que é um país considerado de médio IDH, 0,719. Ok? A gente pode também adicionar tópicos por aqui, na tabela. No caso, já que a gente está trabalhando com IDH, vamos pegar um dos indicadores que são levados em consideração para que a gente tenha o IDH, que é a expectativa de vida ao nascer. Também podemos selecionar aqui uma faixa, né, mas a gente vai trabalhar sempre com o mapa completo. Aqui, ó. Então, a partir da hora que a gente adiciona, a gente já tem aqui dois indicadores. O IDH completo e a expectativa de vida. Se nós colocarmos aqui na ordem, né, do nome dos países novamente, então a gente tem todos os países do continente africano, seus respectivos IDHs e expectativa de vida. Se a gente voltar lá para o mapa, nós vamos ter aqui, vamos colocar no planisfério, nós vamos ter aqui todo o planisfério com os dois indicadores que nós selecionamos, né? O IDH, mais uma vez, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e um dos seus indicadores que são utilizados para o cálculo, que é a expectativa de vida ao nascer. Ok? Vamos fazer o seguinte, além de pegar esse indicador, vamos selecionar o segundo indicador que é considerado importante para conseguir fazer com que nós tenhamos o cálculo de IDH, que é o PIB per capita. Ok? Vamos lá, selecionar uma outra cor aqui para ficar diferenciada e adicionar. Então vejam, aqui a gente vai ter também o PIB per capita. Só lembrando, Produto Interno Bruto.
toda a riqueza gerada pelo país no período de um ano, dividido por sua população, per capita, né? Então, com isso, a gente vai ter aqui, ó, até 999 dólares e lá, por último, acima de 40 mil dólares, né? Então, nós temos os países que apresentam aqui, ó, PIB per capita bastante alto, no caso dos Estados Unidos, 45.230 dólares, e países que vão ter aqui uma renda per capita bastante baixa, 765 dólares apenas. Lembrando que isso aqui é ao ano, ou seja, uma pessoa, em média, recebe ao ano 765 dólares em Chad, na África. Nós temos ainda o último indicador dos três, né, que vai ser a taxa de analfabetismo, ou seja, taxa de alfabetização, população com mais de 15 anos. Vamos selecionar uma outra cor aqui e adicionar. Então, a gente vai ter aqui agora o IDH e os três indicadores: expectativa de vida ao nascer, PIB per capita e taxa de alfabetização, né? Então, se a gente pegar aqui, vamos pegar lá o caso do Brasil, a taxa de alfabetização da população adulta ou com mais de 15 anos, em 2009 era de 90%. Isso quer dizer que nós temos uma taxa de analfabetismo de 10%, em média, né? Aproximadamente isso. Então, o que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que quanto mais desenvolvido o país, maior é a taxa de alfabetização. Olha o caso dos Estados Unidos, nós pegamos aqui, ó, o Uruguai, né, o nosso parceiro aqui no Mercosul. Vamos pegar aqui a Austrália e Japão, só para a gente ter como base. Em compensação, se a gente pegar alguns países da África aqui, vejam, a gente tem apenas 33% da população alfabetizada em Chad. Quer dizer, 1/3 apenas da população. Os outros 2/3 são analfabetos. Isso é um dos indicadores bastante graves, né? Se nós voltarmos lá na tabela, a gente vai ter agora todos os indicadores aqui. Percebam que a gente pode, ao gerar um gráfico, visualizar. Vamos lá, gráfico em barras. Nós vamos selecionar aqui África do Sul, a gente estava falando tanto do Chad, vamos pegar o Chad. Vamos pegar o Chile, um parceiro nosso do Mercosul. Vamos pegar o próprio Brasil aqui. E vamos pegar aqui o Haiti, ok? De 2 a 5 linhas. Vamos pegar aqui o IDH e a expectativa de vida ao nascer. E concluir. Percebam que o IDH mostra para a gente visualmente o nível de desenvolvimento dos países, né? Então, o Brasil, dentre os países selecionados aqui, está em segundo lugar, atrás do Chile em termos de IDH. E vejam que, não por coincidência, a expectativa de vida ao nascer mostra para a gente aqui praticamente a mesma oscilação visual. Mas é por quê? Porque é um dos índices utilizados para calcular o IDH. Então, quanto mais baixa a expectativa de vida ao nascer, consequentemente vai influenciar diretamente no IDH, tá? Vamos fazer um outro comparativo aqui. Se a gente pegar lá, na geração de gráfico, vamos pegar aqui, vamos fazer um pouco diferente, vamos pegar aqui o continente americano e vamos adicionar um país. Vamos adicionar aqui o Japão, que é um dos países que apresentam um dos maiores IDHs do planeta. Ok? Ele mostra pra gente que ele é um país que não faz parte do continente americano, mas é isso mesmo que a gente quer, tá? Então vamos selecionar lá o Japão, o Japão, o Uruguai, pegar o Haiti, o Brasil e o Canadá. E vamos selecionar o IDH e a taxa de alfabetização. Vejam, mais uma vez a gente consegue perceber a oscilação do IDH é praticamente a mesma oscilação que a gente tem na taxa de alfabetização. Quanto maior o nível de alfabetização de um país, o IDH vai refletir diretamente, né? O Brasil aqui tem um IDH de 0,813, né, do gráfico, e uma taxa de alfabetização um pouco mais baixa que Japão, Uruguai e Canadá. Canadá, Uruguai e Japão, com suas taxas de alfabetização bastante altas, vão ter também IDHs bastante altos, ok? Ainda, nós podemos voltar lá para o mapa, vamos colocar aqui o planisfério mesmo, que a gente estava com o Japão incluído. E, a partir daqui, utilizar mais uma das ferramentas bacanas para a gente poder trabalhar com o conteúdo, né, ou com o assunto IDH. Então, dentro das ferramentas que a gente tem a possibilidade de utilizar aqui, a gente vai ter, além das coordenadas geográficas, nós utilizamos ali no primeiro, já no início do mapa, a gente vai ter a ferramenta desenho. Dentro da ferramenta desenho, a gente vai pegar
e selecionar aqui, ó, os marcadores. Deixar eles um pouquinho menores. Vamos pegar ali, ó, dinheiro, riqueza. Eu posso marcar, por exemplo, Estados Unidos, posso marcar Canadá, Austrália. Vou marcar aqui também o Japão. Países com riquezas bastante grandes. A gente pode trabalhar, por exemplo, marcando portos, né, onde nós temos os principais portos. Eu posso trabalhar aqui falando de problemas relacionados a queimadas. E com isto, eu vou utilizando esses recursos que eu tenho aqui dentro do Atlas para enriquecer a nossa aula sobre IDH. Eu posso trabalhar, por exemplo, vamos escolher aqui um verde claro, para marcar um polígono e mostrar qual é a região do planeta que vai ter os países com menor IDH. Ok? Deixei na mesma cor aqui, só mudar a cor. Deixa eu fazer uma troca aqui, fica mais fácil para a gente marcar no texto. Menor IDH. Então vejam, essas ferramentas vão permitir que a gente possa fazer com que o mapa fique o mais enriquecido possível e a partir daí eu posso, por exemplo, exportar, fazendo lá uma impressão em mapa mosaico. O que é o mapa mosaico? Ele vai fazer esse mapa completo em várias folhas. E a partir daí a gente pode fazer uma dinâmica com nossos alunos. Por exemplo, entregando para eles partes dos mapas dos continentes, por exemplo, continente americano, africano, europeu, asiático e assim por diante. E esses alunos, né, em pequenos grupos, vão identificar lá quais são os países que têm a maior IDH, os menores IDHs, os problemas relacionados a desenvolvimento humano, saúde, educação, renda e assim por diante. Tá? Eu posso ainda exportar essa imagem, né, que eu produzi do meu mapa com alta qualidade, com média ou baixa qualidade. Então, eu vou fazer, depois de produzir esse meu mapa, eu vou exportar ele e ter uma imagem para trabalhar em sala de aula também, ou passar por e-mail para os alunos e assim por diante. É uma outra possibilidade que nós temos ainda, ok? Então é isso. A gente pode ter bastante riqueza de detalhes e utilizar o Atlas Geográfico para trabalhar um assunto que é um assunto mais teórico, mas que por meio do Atlas a gente consegue fazer com que ele fique bastante dinâmico. Tá? Obrigado.